Olá! Nessa aula que nós vamos ver agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da brinquedoteca no mundo. Como foi que tudo isso surgiu? A gente precisa entender esse universo da brinquedoteca no mundo para depois entender como foi que ela surgiu no Brasil. Então, para começar, eu preparei um material incrível para vocês aqui, eu vou compartilhar. Então, vamos começar a ver como foi que a brinquedoteca ela surgiu no mundo, como foi que tudo isso começou. Então, nossa aula de agora é História da Brinquedoteca no Mundo. Bom, tudo começa no ano de 1934, nos Estados Unidos, tá? Mais especificamente lá em Los Angeles. Olha que interessante. O dono de uma loja de brinquedos, ele começou a perceber que as crianças estavam roubando os brinquedos da sua loja. Então, esse cara, ele tinha uma loja de brinquedos e todos os dias as crianças passavam por lá antes de irem para a escola e começaram a roubar os brinquedos. E aí, esse dono dessa loja resolveu se queixar para o diretor da escola municipal de Los Angeles. Chegou lá com o diretor e disse: Olha, está acontecendo isso, as crianças estão vindo aqui, estão roubando os brinquedos da minha loja. Vamos investigar, né, por que que isso está acontecendo, o que está levando essas crianças a fazerem isso. Agora, é importante que a gente ressalte aqui o período histórico que isso aconteceu. A gente está falando do ano de 1934. Foi um ano que lá nos Estados Unidos as pessoas estavam vivendo um momento muito difícil econômico, né, financeiro, porque foi aquele período da Grande Depressão Econômica Norte-Americana. Então, vamos imaginar as pessoas em crise econômica, as pessoas sem dinheiro e ainda por cima acontecendo isso que eu estou contando para vocês aí sobre essas crianças irem roubar nessa loja de brinquedos. E aí, olha o que aconteceu, né? Esse mesmo diretor da escola ficou se questionando, né? Por que que as crianças estão fazendo isso? Ele já tinha percebido, já tinha notado que as crianças estavam chegando atrasadas para as aulas diárias. E aí ele começou a juntar as peças do quebra-cabeças, né? Poxa, as crianças estão se atrasando para a aula e agora o dono da escola não, da loja, né, veio aqui comigo falar que as crianças estão roubando os brinquedos. E aí ele começou a investigar e ele foi lá dar uma olhada nessa loja. E aí a vitrine dessa loja era muito chamativa. Eram brinquedos muito interessantes, coloridos, chamativos. Essa loja ela ficava bem no caminho para a escola. Então as crianças, para chegarem até a escola, elas precisavam passar por essa loja de brinquedos. Então ele matou a charada. As crianças estão se atrasando justamente por causa disso. Elas vêm andando para a escola e elas passam pela loja de brinquedos, elas se distraem vendo aqueles brinquedos, elas querem muito, quer dizer, os brinquedos eles passaram a ser objeto de desejo dessas crianças, e aí elas não só se atrasavam para a escola, como começaram a roubar também esses brinquedos, né? Aí esse diretor da escola municipal lá de Los Angeles chegou à conclusão que tudo isso, todo esse cenário estava acontecendo porque essas crianças, os alunos dele, não tinham com que brincar. Olha que triste, pessoal. Eram crianças que não tinham com que brincar. Lembrando que os Estados Unidos estavam passando por aquele período de crise econômica, né? A grande depressão econômica. Então, os pais, com certeza, não tinham condições de comprar brinquedos para os filhos. Então, eram crianças que não tinham com que brincar. E aí, ele resolveu, então, tomar uma decisão. Ele decidiu esse diretor para resolver os dois problemas, né, na verdade, três problemas. Um problema era do roubo, o outro era do atraso e o outro era de crianças em plena idade escolar não tendo com que brincar. Então, ele resolveu providenciar um espaço que as crianças pudessem brincar na escola. Então, ele resolveu construir na escola um espaço destinado para a brincadeira. Era um espaço que fosse exclusivo para que as crianças pudessem brincar. E encheu esse espaço de brinquedos. Esses brinquedos, inclusive, foram doados pelo próprio dono da loja.
da loja, o dono que reclamou, né, o dono da loja de brinquedos que reclamou dos roubos, ele se compadeceu da situação quando o diretor descobriu o que estava acontecendo e disse assim, não, tudo bem, eu vou doar então alguns brinquedos para a escola, e aí juntos eles construíram esse espaço cheio, né, repleto de brinquedos, para que as crianças tivessem um horário específico durante o turno da escola que fosse esse horário destinado à brincadeira. E aí não parou por aí, tá, pessoal? O mais interessante disso é que essa história não parou por aí. Esse espaço, ele também virou um espaço de empréstimo desses brinquedos e se tornou então um espaço de recurso comunitário. As crianças elas brincavam no horário da aula, ali naquele horário destinado para brincadeira, mas elas também poderiam retirar esse brinquedo e levar para casa para brincar e trazer no dia seguinte para devolver. Assim como a gente faz com livros, né? Que a gente pega o livro na biblioteca, leva para ler e depois retorna com o livro, foi um sistema muito semelhante que esse diretor fez, só que com os brinquedos. E o nome desse serviço é Los Angeles Toy Loan, e ele existe até hoje, tá, pessoal? Até hoje, nos Estados Unidos, ainda existe esse sistema de empréstimos de brinquedos nesses espaços destinados para o brincar. Desde essa época, né, que surgiu tudo isso aí que eu estou contando para vocês, eles já batizaram de Los Angeles Toy Loan, e esse sistema ele existe até hoje. E aí, em 1963, olha o que aconteceu. Na Suécia, esse mesmo projeto que surgiu lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, ele vai sendo aprimorado na Suécia. E aí ele dá origem ao que a gente chama hoje de brinquedoteca. Então, assim nasce a brinquedoteca no mundo. Olha como é que é interessante esse processo, né? Então, foi fundada a Lecotec, ou ludoteca em sueco, né? Aqui no Brasil a gente chamaria de ludoteca, seria um espaço para o lúdico, espaço para o brincar, que lá eles chamam de Lecotec. Mais precisamente em Estocolmo. Foram duas professoras que criaram isso. Elas, além de professoras, elas também eram mães de crianças com deficiência. Então, elas começaram a perceber que os filhos delas precisavam de um espaço como esse e começaram a perceber que outras crianças também precisavam de um espaço como esse. Então, qual era o objetivo da ludoteca ou lecoteca em sueco, né? Também era emprestar brinquedos, similar a esse esquema que rolava lá em Los Angeles, mas também tinha um outro objetivo, que era orientar as famílias dessas crianças com deficiência sobre formas com as quais os filhos poderiam brincar de uma forma que essa brincadeira também pudesse estimulá-los. O que estava acontecendo? Essas duas mães que tinham filhos deficientes, mas que também eram professoras, então elas tinham conhecimento técnico da situação, sentiram uma necessidade de orientar outras mães que também tivessem filhos deficientes, porque elas perceberam que essas outras mães elas não sabiam como lidar com esses filhos. Elas não sabiam como fazer com que essas crianças fossem desenvolvidas por meio do brincar. Então, elas criaram esse sistema aí da Lecotec, né, ou Ludoteca, não só para emprestar brinquedos, mas também para ser um canal de ensino para essas mães aprenderem como lidar com os seus filhos deficientes e como potencializar o aprendizado desses filhos deficientes por meio do brincar, por meio do lúdico, da brincadeira. Então, era um espaço também de desenvolvimento dessas crianças. Então, olha o que eles fizeram também. Quando a criança ela não podia ir até a Lecotec, os profissionais especializados eles iam até a casa da criança e levavam esses brinquedos. Então, eles separavam, digamos, eles iam para a casa do Joãozinho. Então, antes eles pensavam, o que, que o Joãozinho precisa? Qual é a deficiência do Joãozinho? Quais são as habilidades e competências que eu preciso desenvolver no Joãozinho? Então, eles tinham todo um planejamento, eles paravam, pensavam nas necessidades individuais daquela criança, montavam um roteiro de atividades para aquele dia, um planejamento, selecionavam os brinquedos que o Joãozinho ia precisar, colocavam numa sacola e iam até a casa do Joãozinho para brincar com ele. Então, era como se fosse um serviço de personal, um personal de brincadeira, né? Um personal do brincar, porque as crianças eram atendidas de forma individualizada dentro das suas reais
necessidades. Lembrando que a necessidade de uma criança não necessariamente era a necessidade de outra criança. Era um trabalho individualizado. Os brinquedos eles eram escolhidos realmente para atender essas necessidades específicas de cada criança. E aí, gente, eu trago para vocês aí nesse outro slide os primeiros eventos científicos da história do mundo sobre brinquedotecas. Né? Até então, as brinquedotecas elas foram timidamente surgindo no mundo, mas os eventos científicos levaram um tempinho para nascer. E o primeiro foi em 1976, olha quanto tempo depois, né? A gente falou em década de 30, aquele episódio lá em Los Angeles, né? Que foi o primeiro passo dado para a criação das brinquedotecas. Só em 76 que aconteceu, né, o primeiro congresso científico, especificamente lá na Inglaterra, em Londres, que foi um congresso científico sobre brinquedotecas. Ainda não estamos falando de brinquedoteca hospitalar, tá? A gente está falando aqui de brinquedoteca de um modo geral, porque a hospitalar ela já vai nascer bem depois, tá? Só depois do ano 2000. Então, até 76, a gente está falando de brinquedotecas de um modo geral, tá? E aí, em 1987, aconteceu o segundo congresso, também sobre brinquedotecas, que foi no Canadá, mais precisamente em Toronto. E o tema foi Toy Libraries. O que seria Toy Libraries? Bom, se a gente for traduzir ao pé da letra do inglês, Toy Library seria a biblioteca do brinquedo, né? Library é biblioteca e toy, brinquedo. Mas por que biblioteca do brinquedo? Lembra que eu falei para vocês no início dessa aula que em Los Angeles eles começaram a emprestar brinquedos para as crianças levarem para casa? Como se fosse um sistema de biblioteca. Na biblioteca a gente não vai lá, pega o livro, leva para casa, lê, depois devolve, volta e devolve. Então, eles criaram a brinquedoteca com cara de biblioteca, só que eles batizaram de Biblioteca do Brinquedo. E até hoje é chamada assim nos Estados Unidos, né? Em inglês, o termo correto é Toy Libraries. No Brasil, que nós já tornamos a palavra oficial como brinquedoteca, mas é a mesma coisa, tá? E aqui, gente, vocês estão vendo que eu mostro para vocês o que essas Toy Libraries faziam, né? Qual é o objetivo dessas Toy Libraries? Toy Libraries era fornecer apoio às famílias, então não era só o atendimento para a criança, atender também os responsáveis, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, quem cuida dessa criança. Então, quem cuida da criança também precisa de apoio. E aí, a Toy Library, ela vem para isso, para estar dando esse apoio, para realizar orientação educacional e também cuidar da saúde mental dessas crianças e dos seus familiares. Trabalha a estimulação precoce dessas crianças, porque a gente sabe que o brincar é terapêutico, ele é tratamento, ele é também uma forma de desenvolvimento, de estimulação dessas crianças. Além disso, incentiva a sociabilidade e o resgate da cultura lúdica de cada povo. Porque a gente sabe, gente, que quando a criança brinca, ela se socializa. Ela consegue se socializar com o outro, com a outra criança, ou até mesmo com um adulto que esteja coordenando as atividades. E a gente sabe que o brincar e o lúdico também resgatam algo de cultural de um povo, de uma nação, daquele grupo social, daquela comunidade. Então, todos esses seriam os objetivos da Toy Library. Aqui eu trago umas referências para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre a história da brinquedoteca no mundo. E aí eu trago para vocês um documento da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Mais lá na frente a gente vai estudar essa associação, tá? A gente tem um módulo só para falar sobre os órgãos e associações vinculadas à brinquedoteca, mas já memorizem aí esse termo, tá? Esse nome, Associação Brasileira de Brinquedotecas, que é a ABRI. Então, vocês estão vendo aí o site da ABRI, né? E o material vocês podem acessar nesse site. E também eu trago para vocês como referência a Cirlândia Teixeira, que é uma referência nessa área de jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca. E ela tem este livro publicado aí pela UAC Editora. Então, muito obrigada e até a próxima aula.